por. Mateus 8, 1 até o 4. Eu vou esperar que você encontre na sua Bíblia, que é muito importante esse texto. Eu sei que você vai me dizer, puxa vida, já vi tanta gente de nome pregar sobre este assunto. E eu vou concordar com você que eu também ouvi. Eu vou concordar com você que você vai dizer, olha, já li esse texto várias vezes e já sei o que ele quer dizer. Eu concordo com você que eu já li também mais de 40 vezes. Mas eu quero dizer a você que nesta manhã, ontem à noite, eu aprendi coisa nova também. Diz assim a minha Bíblia o seguinte, Mateus 8, 1 a 4. Acharam todos? Diz assim o texto sagrado. Ora, descendo ele, Jesus, do monte, que monte? Monte das Oliveiras. Grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo aproximado-se, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me puro. Em algumas traduções diz, Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. E Jesus então disse, olha, não o digas a ninguém por enquanto, mas vai e mostra-te ao sacerdote lá no templo. Faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Jesus tinha uma explicação, uma lógica. Ele queria que aquele acontecimento, aquele milagre, fosse para testemunho das pessoas. Vamos analisar um pouquinho o que é lepra. O nome científico é interessante, chama-se a Mycobacterium leprae. Hoje é uma doença que é quase erradicada. Mas ainda há manifestações em Minas Gerais, em Pernambuco, ainda há muitos casos. Hoje não se chama lepra, porque a lepra trouxe durante a história uma identificação muito negativa. Hoje chama-se hanseníase. É um nome bonito, científico, né? Mas que quer dizer lepra. No passado, era uma doença mortal. Como nós temos doenças hoje que não têm cura, a lepra no tempo de Jesus Cristo era uma dessas. E é interessante, é uma doença que é transmitida pelo contato de falar e respirar. Se fosse naquela época, se fosse hoje, muita gente teria que estar usando o quê? As famosas o quê? Máscaras, né? Porque hoje nós temos um vírus aí muito resistente, uma variação do vírus da gripe, chamada H1N1, que está matando ao redor do mundo. Ainda não tem uma consequência avassaladora, porque ele atinge um número minoritário de pessoas mais expostas. Mas mesmo assim ele mata esse novo vírus. Esse vírus antigo ele era 100% mortal. E ele era transmitido pelo contato que você tinha com as pessoas. Então não tinha máscara, não tinha jeito de você isolar os pacientes. Quando ele era detectado que ele estava doente, isso começava com umas manchas na pele. Eu já tive a oportunidade de ver algumas pessoas no Brasil. A pele fica embranquiçada e ela perde a vida. Ela fica meio escamosa. E a pessoa perde a sensibilidade. Segunda característica, a pessoa perde a sensibilidade das coisas. Terceira característica dessa doença é que ela é exclusiva do ser humano. Nunca no reino animal você vai ver um caso de lepra. Nunca houve. Mas é uma doença típica do ser humano. O dicionário diz que é uma doença cutânea que incomoda. Quando aparecia na pele, essas pessoas eram levadas aos médicos, à comissão de saúde da sua cidade, e quando ele recebia o veredito, seria como se o veredito hoje, olha, você está com câncer. Seria mais ou menos equivalente a isso. Hoje, determinados tipos de câncer, não adianta. Naquela época, quando as autoridades
autoridade de saúde dizia: olha, você está leproso. Aí começava o calvário da pessoa. Primeiro, ele era considerado morto-vivo. Isso significava o quê? Ele era banido, ele era expulso, ele era eliminado da vida familiar. Primeira coisa, você deixava a sua família, você não podia conviver com eles. Segundo, você era retirado da cidade ou da vila em que você morava. Então começaram a aparecer, assim, casas em lugares mais solitários, fora da cidade, algumas vilas. Pessoas de posse podiam construir uma casa ali, uma casa bem simplesinha, só para abrigá-los. Então o que fazia a família? Ela vinha, trazia a comida, trazia a água, mas não entrava. Ele ficava do lado de dentro e a pessoa do lado de fora. Quando eu fiz o tratamento de radioatividade em São Paulo, era um negócio mais ou menos assim. Eu estava isolado por dentro de um apartamento, blindado, cheio de reagentes químicos, para matar as outras células do câncer. E eu sabia que havia chegado a comida ou a água, porque me chamavam por telefone e dizia: abra a porta agora e pega ali a comida, a medicação e a água. Eu não tinha contato com ninguém. No passado era mais ou menos assim com as pessoas que tinham recursos. Os outros que tinham menos recursos, eles faziam cabanas. E já a assistência, a hotelaria deles era mais deficiente. E por fim tinha a terceira classe de doentes. Eram os pobres. A esses estava fadado sair caminhando. Ele tinha um decreto de morte em cima da cabeça dele. Então, ele não tinha família, ele não tinha lar, ele não tinha amigos, não tinha nada. Então, era comum encontrar um grupo de 10, 12 homens andando pelas montanhas, pelas estradas, alimentando do que tinha e esperando o dia da morte. E é nesse contexto que entra o ministério do Senhor Jesus Cristo. Aí começa-se a fazer diferença na vida do ser humano. No passado, bem mais antes deste acontecimento, a última vez que houve uma cura de lepra foi quando? Vê se você lembra. Eu quero ver os estudantes de Bíblia agora comigo. Quando foi o último acontecimento de cura registrado na Bíblia? Hã? Exatamente, não na mão. Na mão, tá certo? Correto. Um general da Síria. Um homem que trazia no peito medalhas, condecorações, um homem rico, famoso, estudado, mas um homem leproso, fadado a morrer. E um dia apontaram para ele o caminho de Jerusalém, onde estava o povo de Israel, aonde morava o profeta Eliseu. E vocês não precisam dizer os detalhes. O profeta ordenou que ele se lavasse no Rio Jordão, quantas vezes? Quem se lembra? 7 vezes, né? Hã? Jéssica, quantas vezes? 7 vezes, né? Caramba. Mergulhar, levantar. Mergulhar, levantar 7 vezes vai me curar de uma doença que é mortal. Os médicos não podem fazer nada, medicina não pode resolver nada. E eu recebo uma ordem de um homem que não olha para a minha cara, não vê as minhas medalhas, não vê as minhas decorações, não vê o meu status financeiro e manda: olha, vai ganhar 7 vezes. Foi o último caso de lepra curada por intervenção divina no Antigo Testamento que se tem registro. Veja quantos 1000 anos passaram dali até quando Jesus terminou de pregar o Sermão do Monte. Jesus tinha acabado de pregar o sermão relatado em São Mateus 24. E ele estava descendo o monte quando uma multidão o estava